Mas vamos falar sobre a menopausa, sobre como é que a cabeça, né? Lembra que eu sempre gosto de desenhar o ser humano com a cabeça e o corpo, e a gente não se entende nessa relação. Mas tudo começa nessa região chamada hipotálamo, onde nós temos a glândula hipófise e a glândula pineal. A pineal produz melatonina, que é um hormônio muito importante, porque para o ser humano, para nós, mulheres, os homens também, mas principalmente as mulheres, para a gente ter energia, sempre que nós falarmos de energia, nós vamos estar falando de melatonina, nós vamos estar falando de hormônio T3, também sobre o cortisol, também sobre dehidroepiandrosterona, tudo isso em equilíbrio, e também os nossos hormônios femininos, que no vídeo anterior vocês vão ter sobre o estradiol, o estriol, o estrona e da onde tudo isso vem. Quer dizer, tudo está interligado. A energia do ser humano não é assim, eu estou na menopausa porque eu não menstruo mais, é por isso que acabou todo o meu ânima. Não. Às vezes, simplesmente para eu ter um ânima, para eu ter energia, eu preciso ter T3. Eu não começo sempre tratando o equilíbrio hormonal dos pacientes pelos hormônios sexuais, mas sim pelos hormônios tiroidianos, porque nós precisamos do T4, só que T4, o único órgão que usa T4 é o cérebro. É aqui que o T4 vai ser utilizado. Nenhuma parte do corpo utiliza T4, a não ser o cérebro. O resto do corpo utiliza T3. E olha que interessante, para que um hormônio que é produzido na hipófise, chamado hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante, o FSH, para ele agir, para ele estimular os seus ovários a amadurecer, a produzir, a liberar esse óvulo, ele precisa de T3. Se eu não tenho T3 livre, eu não consigo nem fazer com que esses óvulos se amadureçam, né? Porque eles ficam ali, nós nascemos com eles todos guardadinhos em repouso, e uma vez por mês nós vamos estar, seja no ovário da direita, seja no ovário da esquerda, eliminando um óvulo. Por isso que mulher normalmente ela sabe quando é meu ovário da direita que está ovulando ou é o da esquerda. Normalmente é um só. E quem estimula isso é o hormônio folículo estimulante. Quando esse óvulo já está estimulado, e o momento correto dele ser lançado, né, dele ser realmente liberado por amadurecimento, é quando o hormônio luteinizante faz isso. É um comando onde realmente esse óvulo vai estar pronto para caso aconteça, né, a fertilização, e acontece a fertilização aqui nas trompas. Depois isso viria para o útero e aconteceria a nidação, onde o feto se prenderia. E aqui começa toda uma gestação. Tá, mas não estamos falando de gestação. Estamos falando pior, né? Da menopausa. O que significa a menopausa? Significa que esse ovário, ele não tem mais os óvulos. Que o FSH e o LH, se vocês olharem no valor de referência, se nós desenharmos aqui um gráfico, olha, para representar o FSH e o LH, quando a gente é jovem, né, estamos aqui nos nossos 15, 20 anos, 30 anos, ele é baixinho. É como se o cérebro, para eu conversar com o ovário, ele dissesse baixinho: o ovário, produza, né, amadureça um óvulo para que ele seja lançado. Então, é uma conversa do cérebro com o ovário. E essa conversa tá tranquila, né, vai baixinho. Só que aí chega um momento, aos 35, 40 anos, que o ovário fica surdo. É como se ele ficasse surdo, mas é porque eu não tenho mais os ovários aqui que possam escutá-lo. Então, quando eu não tenho mais a quantidade de ovário para ser lançado, o FSH e o LH, eles começam a gritar, eles começam a aumentar o valor. Então, vai de 5, de 7 para 20, para 30, para 40, para 50, para 110. Então, ele aumenta até o momento que ele tem uma estabilização.
é nesse momento que eu falo que é quando os ovários ficam surdos, que nós temos a fase do fogacho. Algumas mulheres, cerca de 35%, 38% das mulheres, não possuem esse fogacho. Por quê? Porque elas simplesmente começam aqui e ela faz isso, ó. Ela não sente uma variação. Então, é normal que algumas mulheres não sintam aquele calor que costuma dar entre as 2 horas da manhã, porque é às 2 horas da manhã que ocorre a liberação desses ditos hormônios luteinizante e FSH. Tá bom? Então, é por isso que algumas sentem mais calores e outras não. O fato de ter ou não ter calor não significa que a que tem calor tem que fazer reposição e a que não tem que fazer. Não. Todos nós somos mulheres e a gente faz esse controle de dosagem de FSH e LH porque nós conseguimos delimitar exatamente quando é que aconteceu essa subida. Enquanto ele não estabilizar, enquanto o cérebro não parar de gritar, de conversar com o ovário, nós não vamos ter a sensação, o término desse calor. E mesmo você que tenha 80, 90 anos, vai existir uma semana do mês onde a gente fica mais irritada, mais emotiva, mais chata, né? Por quê? Porque mesmo que a gente não tenha os ovários, nós continuamos a ser mulheres. E mulher tem essa variação hormonal, diferente dos homens. É por isso que homem, já que eles nasceram da mulher, eles sabem que a mãe dele tinha variações no mês e nós também sabemos. Às vezes a gente não admite, mas nós somos mais sensíveis. Às vezes, para tirar uma sobrancelha, naquela semana é muito pior do que na semana anterior. Então, vale a pena a gente saber qual que é o momento que eu devo ou não fazer uma discussão. Porque isso, independente de ter ou não ter óvulos, de ter ou não ter sangramentos, né? Que é a menstruação, nós vamos continuar sendo mulheres. Isso faz parte de uma cascata hormonal. Os homens, eles também produzem FSH e LH com outras funções de amadurecimento, de lançamento de espermatozoide. Mas no caso de nós mulheres, nós sofremos um pouco mais e ao mesmo tempo nós somos mais protegidas contra infarto, AVC, acidente vascular cerebral, exatamente porque a gente tem bastante essa quantidade de progesterona. A progesterona, ela é tão protetiva, tão pró-vida, tão progesterona, que ela faz com que as mulheres, elas realmente sejam muito mais fortes. Tanto que quando nós médicos, né, temos uma criança que vai nascer prematura, normalmente o neonatologista, o pediatra sempre pergunta assim, é menina ou é menino? Se for menina, muita grande chance dele sobreviver. Se for homem, menores são as chances. Por quê? Porque os nossos hormônios fazem com que, principalmente a progesterona, fazem com que a gente tenha essa capacidade de resistir mais às adversidades, aos problemas. Por isso que ser mulher é ter uma quantidade equilibrada de hormônio. Nós precisamos disso. Uma coisa são os hormônios bioidênticos, são os hormônios isomoleculares. As outras coisas são o que nós já discorremos sobre isso em outros vídeos, os hormônios dito similares, mas diferentes, por isso que eles têm nomes de substâncias diferentes. Não é estradiol, é etilneestradiol. Se a queixa é, doutor, estou na menopausa, tenho secura vaginal, principalmente não tenho mais vontade nem de olhar para o meu marido. Eu até brinco e falo assim que quando a gente entra na menopausa é como se a gente perdesse o olfato. Que a gente vai, né, para um churrasco, mas a gente não sente o cheiro. Então, fazer uma reposição hormonal, procure o seu médico, insista para que ele entenda, né, ou procure outros também, que entenda sobre essa modulação hormonal. A minha opção sempre será a modulação hormonal com os hormônios isomoleculares bioidênticos, passar na pele, tá? Por quê? Porque simplesmente achar que é normal, perder o interesse pelo companheiro, pela vida, não é assim que funciona.
Então, nós precisamos e nós podemos voltar a ter essa vontade, essa alegria de viver, a ter ânimo, a ter uma vagina que não se resseca, uma infecção urinária que não se repete. Quer dizer que infecção urinária tem a ver com falta de hormônio? Sem dúvida nenhuma. A falta, já o próprio nome diz, é falta. Nós tiramos como resumo a importância básica de todos os hormônios, sem dúvida nenhuma. Mas, para mim, Kátia, o que mais se refere à condição humana de estar nessa vida e fazer um diferencial para si mesmo é ter essa energia toda em equilíbrio. A melatonina, produzida pelo nosso cérebro, que é o mais potente antioxidante de cérebro, de retina, de intestino, do corpo todo. É o mais potente faxineiro. E nós produzimos, mas a gente pode também mandar manipular ou comprar eles prontos na forma de suplementação a nível dos Estados Unidos? Podemos. Então, nós precisamos, claro, ter uma avaliação médica, ter uma orientação, mas são coisas, gente, que fica para vocês. Eu, Kátia, tomo todas as noites, bonitinho. Tomo como antioxidante. Não para a gente pensar assim, mas eu durmo bem. Nós simplesmente dormimos melhor com a melatonina, porque quando você faxina o seu corpo de uma maneira mais rápida, ele esfria a temperatura do corpo. O corpo com uma temperatura menor, ele entra no sono restabelecedor melhor ainda. Então, é por isso que a melatonina é sempre muito bem vista. T3 livre. Normalmente, nós médicos não costumamos pedir, até o próprio convênio médico não libera, né? Não, a Unimed, por exemplo, não os outros convênios. Mas se você tiver essa oportunidade, peça até via particular. Vá no laboratório e peça o T3 livre, o T3 reverso. Porque o T4 é solicitado normalmente e ele serve para o cérebro. Agora, T3 livre, quem vai fazer a ação dele, quem vai fazer o uso dele é o corpo inteiro. Então, se nós não tivermos o T3, como é que toda a cascata hormonal vai funcionar? É claro que tudo está interligado, mas é que normalmente as pessoas não dosam o T3. E eu gosto tanto dele, gente, é a diferença entre viver e não viver, é ter T3. Ele é o maior responsável da nossa perda de formato de corpo, né? Quer dizer, se a menina nasce assim, violão, e depois ela vira pacote, ou os homens também, a gente acha que isso é normal? Não. É um desequilíbrio que vai acontecendo por diversos fatores da vida, mas que também dá para ser suplementado. Cortisol e dihidroepiandrosterona são dois hormônios que entram em equilíbrio. O cortisol também não existe vida, não nada, né, faz você acordar de manhã se você não tiver o cortisol e o T3, são dois hormônios que nós precisamos ter. Isso aqui sempre não pode estar no extremo, nem muito alto, nem muito baixo. Nós precisamos de um equilíbrio. Isso é o nosso manuseio do estresse. E o DHEA, ele faz com que esse estresse, se acontecer de modo excessivo, ele provoque menos dano ao corpo. Por isso que dosar é o primeiro passo. Saber onde a gente se encontra. FSH. Agora nós entramos para os nossos hormônios sexuais, né? Que a gente diz os famosos hormônios sexuais. É mais fácil de vocês entenderem, por isso que eu chamo assim. Tanto para homem quanto para mulheres. FSH, LH, tem que dosar para saber em qual momento nós estamos, porque se ele também estiver muito alterado, isso indica alguma patologia, alguma tumoração a nível de estar acontecendo. Progesterona, nosso bendita progesterona, tanto para homens quanto para mulheres, faz com que a gente tenha uma cabecinha boa. Ter progesterona é ter um senso de viver mais coerente. Testosterona, a total e a livre, né? Total é a que está sendo utilizada, a livre é que ela está solta, tá sem estar ligada à proteína que carrega ela, que chama SHBG. Então, testosterona total e testosterona livre. Estradiol e estrona. Estradiol é o nosso hormônio feminino. Não existe mulher chata, existe mulher sem estradiol. E se nós estamos chata porque nós não temos estradiol, nós vamos repor. Mas para isso a gente precisa saber qual que é o nosso nível de estrona. Porque na menopausa, ou a estrona
tem que estar baixa. Se ela não estiver baixa, a gente tem que primeiro baixar para depois converter, estar suplementando vocês. É por isso que orquestrar e reorganizar os hormônios significa fazer com que cada um esteja na sua medida certa. Por isso que você precisa de um médico, que você precisa de um exame laboratorial, precisa saber em qual condições nós estamos. Tudo bem que os hormônios são liberados em pulsos. Se você dosar os hormônios todos os dias, por 5 dias, você vai ver que tem uma alteração. Mas é uma alteração que dá para entender como é que você funciona. Agora, o chamado, né, a grande importância desses nossos vídeos é fazer com que você pare de se culpar, que você entenda que a nossa variação de hormônio, que isso tem a ver com o próprio envelhecimento, com a própria falência, né, dos ovários que param de produzir, nós podemos ser pessoas normais, mesmo sem os ovários, sem estar na fase fértil. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de um acompanhamento médico e esse médico precisa entender dessa nova linguagem de fazer modulação, de fazer suplementação com os hormônios bioidênticos, porque eles são do bem a partir do momento que eles são utilizados de uma forma coerente e na sua medida certa e para a pessoa certa também. Vamos entender o que são os bioidênticos. Pegando como exemplo o estradiol, a indústria farmacêutica, ela foi bastante importante na nossa vida porque ela conseguiu, através isolando a estrutura molecular do estradiol numa planta chamada inhame mexicano, é o nosso inhame, que Deus criou a estrutura humana também na estrutura dos vegetais. Então, nós conseguimos isolar essa estrutura semelhante à nossa do estradiol nessa planta. Então, eles fizeram esse grande favor. Só que se isolando o estradiol, que existe na natureza, não dá para ter marcas e patentes. Então, qual foi a modificação da indústria? A indústria farmacêutica pegou e acrescentou um radical chamado etinil estradiol. Chamando de etinil estradiol, parece estradiol. Você que está ouvindo, você não fala, estradiol. Não, mas é etinil estradiol. Quando eu coloco essa porção etinil, eu consigo colocar marcas e patentes, um nome, eu consigo dar um nome. Então, eu posso até chamar de Libiande, Natifaprod, Diande, Yasmin. Quer dizer, anticoncepcional e remédio para menopausa, eles são uma mesma fração. Eles se modificam um pouquinho em porcentagem, mas eles, na verdade, são a mesma coisa, né? Parece que é estradiol, mas não é. E muitas vezes, quando você está na menopausa, sentiu o seu momento de calor, e o calor, o fogacho, é a alteração do hormônio luteinizante, é a ausência da progesterona. Por isso que dá lá pelas 2 horas da manhã, que a gente está dormindo e acorda, né, esbaforida. Por que acorda? Porque o LH, ele também controla, né, junto com o DHEA, ele controla o nosso GABA. GABA é um neurotransmissor que dá relaxamento, que dá aquele soninho gostoso. Então, é por isso que na menopausa nós acabamos tendo uma insônia, a tão famigerada insônia. Só que fazer reposição hormonal só para tirar um sintoma, é isso que acontece com os remédios de menopausa. Ele tira o sintoma de calor, mas ele não te repõe, ele não te equilibra o seu nível de estradiol. E estradiol é o hormônio que deixa a mulher bem. Pensa numa mulher boa. Uma mulher boa é uma mulher com um nível de estradiol de uma menina de 22 anos que não usa anticoncepcional, tá certo? Os bioidênticos seriam assim. Então, o estradiol, a forma estrutural dele seria redonda. A forma do etinil estradiol, não. Etinil modificou. Ela se tornou um triângulo. Então, quando você toma etinil estradiol, achando que é o mesmo estradiol que os seus receptores celulares do corpo estão acostumados, acontece um grande problema. Olha isso. Isso não cabe. Isso acaba dando os famosos efeitos colaterais. Por isso que os efeitos colaterais, toda vez que você for usar um remédio, marcas e patentes, existe um negócio chamado bula. Você precisa ler a bula, porque é ali que ele diz que os diferentes vão ter resultados também diferentes. Agora, quando a gente pega a porção, né, que eles conseguiram isolar do inhame mexicano e
manipulamos. Por que manipulação? Porque sobrou para manipulação usar uma fração que não era rentável, mas que de uma certa forma seria idêntico ao corpo. É uma homeopatia para o corpo numa dose fisiológica correta. Então, quando isso se entra aqui, tá tudo bem. É por isso que a modulação hormonal com os sintéticos bioidênticos funciona muito bem. Na dose correta, da maneira certa e na manipulação excelente, nós não vamos ter os nossos efeitos colaterais, muito pelo contrário. Quer dizer, fazer modulação hormonal é orquestrar um corpo humano que cada um tem as suas características e é por isso que precisa de um médico te acompanhando. Não dá para ser assim via online, precisa ter alguém do seu lado e que também entende quais são as suas necessidades. Agora, quem pode fazer modulação hormonal? Se você é mulher e está viva, você pode sim fazer a sua modulação hormonal. É claro que cada caso é um caso, que vão ter, né? Retirei o útero. Retirou o útero, não tem problema, minha linda. Você vai precisar mais ainda da sua progesterona, porque o corpo inteiro utiliza. Homem precisa de progesterona, homem não tem útero e precisa de progesterona, por quê? Para regular os hormônios masculinos e para não ficar gaga, né? Para não demenciar. Tudo isso é importante. Então, a idade, ela não quer dizer envelhecimento ou necessidade ou não de fazer modulação hormonal. Uma menina de 22 anos, que foi o nosso estudo do vídeo que vocês vão ter na sequência, ela está tomando anticoncepcional e ela parece uma mulher de 90 anos, bioquimicamente menopausada. Quer dizer, se eu pego uma menina de 22 anos, eu vou começar a modular ela, vou começar a estimular. Retirar o anticoncepcional e começar a estimular. Depois disso, o corpo vai andar. Então, é uma sequência necessária. Se eu tenho 60 anos, se eu tenho 70 anos, mais ainda um outro aporte, mas sem dúvida, precisa mais ainda, está na secura há muito tempo. Então, todos nós podemos mudar, todos nós podemos melhorar, todos nós podemos fazer uma modulação hormonal. Independente se você tenha tirado, não retirado, feito ou não feito. Muito pelo contrário, câncer, né? A modulação hormonal dá câncer? Não. Quem dá câncer é a alteração, é a predominância de um hormônio em cima de outro. Então, quando a gente equilibra essa diferença, nós fazemos esse corpo andar num caminho de segurança. Viver é ter hormônios, viver é ter controle sobre a nossa fisiologia. Mas para isso, claro, você precisa saber aonde você está, então dose os seus hormônios, tenha um segmento médico e melhore, sem dúvida nenhuma, o seu nível de alimentação, que vai melhorar o seu nível de estresse. Tudo começa a partir de uma decisão e essa decisão começa da sua pessoa. Quando você cansa, você decide mudar.